Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Raíza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. Vamos falar sobre o mercado da bola do Flamengo que está super aquecido e tem atacante novo muito próximo de chegar ao Flamengo. A gente vai falar sobre isso com vocês. Vamos falar sobre a busca do Flamengo por reforços, como é que tá essa situação. Tem Carrascal, tem procura por mais um atacante, enfim. Tem a situação do Wesley também, sendo cobiçado no mercado da bola. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no nosso canal. Então você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, porque o seu like é muito importante pra gente. Ajuda o nosso conteúdo a chegar em mais e mais pessoas. E você que está chegando por aí e ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal. Tem um botãozinho aqui embaixo, é só você apertar esse botãozinho e se inscrever no nosso canal. E ative o sininho também para vocês serem notificados toda vez que a gente tiver novidades por aqui, né? Como a gente vai sempre direto ao ponto, vamos falar sobre o mais novo possível reforço do Flamengo. O Flamengo que tem negociações avançadas e está muito perto de anunciar a contratação do atacante Mike Johnston do West Bromwich, da segunda divisão do futebol inglês. É isso mesmo, Mike Johnston. É um ponta esquerda que pode atuar também pela ponta direita, mas ele é ponta esquerda, tá? Ele joga ali pelo lado esquerdo, apesar de poder atuar também pela ponta direita. A negociação está muito bem encaminhada, né? Uma fonte de dentro do Flamengo confirmou a negociação, disse que estava tudo muito bem avançado e em breve o Mike Johnston deve estar desembarcando no Rio de Janeiro para fazer os exames médicos e assinar contrato com o Flamengo. A negociação gira em torno dos 5 milhões de libras, tá? São esses os valores aí dessa negociação. Para você que quer saber mais sobre o Mike Johnston, ele é irlandês, tem 26 anos. Na última temporada com a camisa do West Bromwich, ele anotou 3 gols e deu 5 assistências. É uma negociação que está sendo toda conduzida pelo José Boto, que é diretor técnico do Flamengo. O José Boto conhece ele desde os tempos que ele atuava em Portugal pelo Vitória de Guimarães. Vitória de Guimarães, tá? Então ele jogou lá no Vitória de Guimarães, depois foi para o West Bromwich. Ele tá no West Bromwich desde 2023, tá? E aí, deixa eu ver se eu trago aqui para vocês alguns números sobre o Mike Johnston. Como eu falei para vocês, na atual temporada, ele tem 41 jogos, fez 3 gols e deu 5 assistências. Aí o pessoal vai falar assim, mas ele não fez muito gol. Mas ele é ponta, né, gente? Ponta que atua pela esquerda. O que me passaram é que ele é um jogador de 1 contra 1. É um jogador que tem qualidade no 1 contra 1, enfim, que é um jogador que atua dessa forma, tá? Buscando o 1 contra 1, o drible, enfim. Em toda a sua carreira, os dados dele não é assim dados de jogador goleador, tá? Mas, de novo, vou repetir para vocês, é um jogador, é um ponta esquerda. Então o Michael vai sair, o Everton Cebolinha vai sair. É muito provável que o Michael saia assim. O Michael tem algumas ofertas, principalmente do mercado árabe. É um jogador muito querido por lá. O Everton Cebolinha, até o momento, não tem informações de que ele tem alguma oferta. Vai lembrar que ele já cumpriu lá os 7 jogos no Campeonato Brasileiro, então não se pode, nesta temporada, se transferir para nenhum time do futebol brasileiro, beleza? Ainda sobre o mercado da bola, o Flamengo não vai parar por aí. Além do ponta esquerda, o Flamengo deseja a contratação de um meio-campista. Esse meio-campista é o Carrascal. A negociação do Carrascal ainda não está fechada. Eu sei que tem muita gente dando que está tudo fechado, mas ainda não está fechado, né? Algumas situações ainda precisam ser resolvidas entre Flamengo e o Dynamo de Moscou, que é o time que é o dono, né, dos direitos econômicos do Carrascal. Entre Flamengo e Carrascal tá tudo certo, mas como vocês sabem, né, o Flamengo precisa se ajustar lá com o Dynamo. O Dynamo fez algumas exigências,
né? Os valores já estão bem próximos ali do que o Dínamo gostaria, do que o Flamengo gostaria de pagar também. Já há um consenso maior sobre a questão dos valores, mas há outras situações aí que ainda precisam ser resolvidas. A janela de transferências abre no dia 10 de julho e o Flamengo acredita que até lá vai conseguir resolver as pendências em relação ao Jorge Carrascal. O Carrascal é visto como o possível substituto do Arrascaeta, um jogador para chegar num primeiro momento revezar com o Arrascaeta e num futuro aí, de repente, até assumir a posição do Arrascaeta. Ataque, centroavante. A verdade é que sim, o Flamengo busca a contratação de mais um centroavante. Isso é um fato, né? O Flamengo está mapeando o mercado em busca de mais um centroavante. E aí esse centroavante vai depender muito do que vai acontecer daqui para frente. Por exemplo, em relação ao Pedro. Há uma divergência sobre a situação do Pedro. O BAP, que é o presidente do Flamengo, não quer vender o Pedro. Mas a leitura de pessoas importantes de dentro do departamento de futebol do Flamengo é que o Pedro poderia ser, sim, negociado e o Flamengo trazer um outro atacante, um atacante que se encaixe mais nas características de jogo do técnico Felipe Luiz. Esse é o pensamento das pessoas que mandam hoje no departamento de futebol do Flamengo. Mas o presidente, até onde eu sei, ele não quer negociar o Pedro. Ainda assim, o Flamengo está no mercado aí em busca de mais um atacante. Tem a situação do Juninho, que deve ser emprestado. O Flamengo avalia a possibilidade de emprestar o Juninho, um jogador que não deu certo, não conseguiu jogar, não tem espaço hoje no Flamengo, essa é a verdade. O Gonzalo Plata é utilizado como falso 9, o próprio Bruno Henrique é utilizado como falso 9, apesar do futuro do Bruno estar muito incerto, né? Ele pode ser suspenso aí a qualquer momento, né? Mas tem o Pedro, tem o Alacian que está chegando por aí também, está discutindo uma possível renovação de contrato com o Flamengo. Então tem muitos nomes à frente do Juninho e a leitura é que o Juninho não funcionou e que o melhor neste momento seria, de repente, até um empréstimo do Juninho. O Flamengo vai avaliar as ofertas que chegarem e vamos ver aí nos próximos dias, tá? Falando nisso, gente, é importante destacar aqui para vocês que o José Botto, diretor técnico do Flamengo, está vivendo um momento de turbulência dentro do Flamengo, dentro ali do departamento de futebol, por acontecimento nos bastidores, né, recentemente, pela resposta que é preciso dar nesta janela de transferências. Como eu falei para vocês, a gente já trouxe aqui algumas oportunidades, o Flamengo está com dinheiro em caixa, né? Tem uma grana do Mundial, tem a grana do Gerson e, além de tudo, existe também a possibilidade da negociação do Wesley. Há muitos clubes interessados no Wesley. Hoje, quem está mais forte na briga pelo Wesley é a Roma, tá? A Roma tá muito forte nessa briga pelo Wesley. Não deve pagar os 35 milhões de euros que o Flamengo imaginava inicialmente, mas deve trazer aí uma boa grana pelo Wesley, né? Há conversas no sentido de 20 milhões de euros mais 5 em bônus. Neste momento, há conversas por estes valores. O Flamengo tenta transformar em 25 milhões de euros fixos, tá? Então essas conversas elas estão em andamento e o Wesley deve realmente deixar o Flamengo nessa janela de transferências por uma boa grana. Então vem mais dinheiro aí aos cofres do Flamengo e o Flamengo vai ter fôlego para ir ao mercado e trazer reforços, fortalecer essa equipe que hoje é líder do Campeonato Brasileiro, tá nas oitavas de final aí da Copa Libertadores também, jogo importante diante do Internacional. É muita movimentação e os próximos dias serão decisivos nesse sentido. Jogadores que vão sair, de jogadores que vão chegar. Então, assim, é importante destacar isso para vocês, que o José Botto, neste momento, vai precisar dar uma resposta e uma resposta rápida em relação ao trabalho dele, tá? E tem o tema das renovações também. Como eu já trouxe aqui para quem me acompanha, o staff do Arrascaeta quer acelerar as tratativas pela renovação de contrato. Ponto. E nos próximos dias eles vão estar aí conversando com o Flamengo para tentar acelerar essas tratativas. O Flamengo, até onde eu sei, na figura do José Botto, não quer tratar disso agora. Pretende tratar disso apenas no final do ano.
mas o staff do Arrascaeta discorda disso. Então, assim, as partes vão precisar chegar num acordo em relação a isso. O Arrascaeta tem contrato até dezembro de 2026, tá? E pessoas de dentro do staff do Arrascaeta, do entorno do Arrascaeta, acreditam que há um movimento que começa internamente no Flamengo para tentar desvalorizar o Arrascaeta. Então, é um tema assim muito delicado para os próximos dias, essa renovação de contrato do Arrascaeta. Beleza, galera? Ó, você que tá por aí, não esquece do like, de se inscrever aqui no nosso canal, tá? E ativar o sininho também para vocês serem notificados toda vez que a gente tiver novidades por aqui. Fiquem de olho que a qualquer momento a gente pode voltar com notícias do Flamengo para vocês.